Olá, turma! Bem-vindos ao módulo de operacionais para M5. Bom, imagino que muitos de vocês deviam estar ansiosos, né, para chegar nessa parte da mentoria. Então, eu quero dizer o seguinte: todas as aulas desse módulo são excelentes operacionais, são operacionais que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Mas para quem está começando, eu queria orientar que você focasse em um operacional por vez, porque não tem como você ficar bom em tudo de uma vez só. Ana, eu aplico todos eles porque eu já tenho prática, eu já tenho tempo de tela, eu já sou profissional, então já tem muito tempo que eu executo isso no meu dia a dia de operações. Então, foi eu que elaborei as aulas, eu ensino isso todos os dias, então para mim é muito fácil de executar todos eles quando eu estou ali diante do gráfico para poder operar. Mas para quem está iniciando, eu recomendo que você assista todas as aulas, ok? Que você aprenda, que você coloque em prática principalmente, e depois que você já entender de todos eles, você escolha um para você poder focar, ok? Escolhe aquele operacional que você vai padronizar para chamar de seu e comece a executar esse operacional todo santo dia. Assim, você vai conseguir se tornar expert naquele operacional e vai conseguir dominar ele de forma bem fácil, tá? Aplicando todos os filtros, todos os gatilhos, seguindo a risca, eu tenho certeza que a sua consistência vai vir se você seguir isso do jeitinho que eu estou falando, tá? Eu indico que você pelo menos pratique aí uns 3 meses, escolha um operacional e fique pelo menos uns 3 meses seguindo esse operacional que você escolheu à risca, sem ficar trocando, tá? Porque se você ficar trocando o tempo inteiro, você não vai conseguir evoluir dentro dessas estratégias. Então, escolha um, aquele que você mais gostou, aquele que mais fez sentido para você e adote ele e pratique todos os dias até você se tornar especialista nele, tá? Então, essas são as minhas dicas aí iniciais, diante desse módulo que começa agora. A gente vai começar essa aula trazendo um operacional que eu utilizo muito, tá? Que é o operacional baseado em médias móveis. Então, anote tudo que puder. É um operacional bem fácil de entender. Então, eu acredito muito que vai somar bastante aí no seu resultado, beleza? Então, a gente vai começar falando, né, o conceito de médias móveis, né? O que que é uma média móvel? A média móvel, ela é um importante indicador da categoria dos rastreadores de tendência. Então, ela mede o valor médio do preço do ativo. Sua representação gráfica geralmente é feita por meio de uma linha que se movimenta a cada novo dado recebido para cálculo. A média móvel pode ser utilizada de duas formas. Primeiro, para indicar uma possível tendência do preço, e segundo, como suporte e resistência junto às nossas marcações, ok? Então, ela pode ser utilizada tanto para indicar se o preço está numa tendência de alta, ou se ele está numa tendência de baixa, ou se ele vai iniciar uma tendência de alta ou de baixa, e também pode ser utilizada ali quando a gente tem junto às nossas marcações, também como suportes e resistências móveis, ok? Bom, aí tem uma representação da média móvel, que é exatamente essa linhazinha em azul, ok? Toda essa linhazinha que está marcada aqui em azul é a nossa média, a média móvel acontecendo. Vocês vão observar que quando o preço está numa tendência de baixa, como que a média móvel está? Ela está acompanhando essa tendência de baixa. Quando o preço está numa tendência de alta, a média móvel também está apontando ali a tendência, acompanhando a tendência de alta, tá? Pessoal, não gosto de indicadores, tá? Inclusive, os melhores traders que eu conheço, os mais bravos, eles não utilizam indicadores. E se eles utilizam no máximo uma média móvel. Então, alguns eu sei que já estão no mercado há algum tempo, outros estão começando agora, mas por que que eu, Ana, não curto indicadores, operar com gráfico cheio de cor, cheio de ferramentas ali? Primeiro que eu acho que fica confuso, né? Aquele monte de coisa falando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E segundo, porque eu acredito que os indicadores, eles estão calculando o preço do ativo que já passou, foi um movimento que já passou, então ela está fazendo um cálculo baseado num movimento que já ocorreu, né? Então, na prática, isso é como se fosse um cálculo meio que atrasado, tá? Então, por isso eu não curto muito os indicadores. Quando a gente fala de price action raiz, né, que é representada ali pela movimentação dos candles, pelos padrões de candles, pela leitura de velas, pelas zonas de suportes e resistências, isso daí
é a movimentação acontecendo naquele exato momento. Então, é uma análise muito mais assertiva, porque é baseada no que está acontecendo ali de fato, ok? Por que que eu trouxe apenas a média móvel para esse operacional? Porque quando você utiliza a média móvel em conjunto com as análises de Kendall e com as suas boas regiões de suportes e resistências, elas são muito assertivas, muito. Tá? Então, por isso, eu que não usava nenhum indicador, eu sempre operei com gráfico limpo, tá? Eu comecei a adotar essa média móvel depois que eu comecei a observar o quanto ela era assertiva quando eu unia a informação que ela me traz junto com as informações que eu tenho ali de leitura de candles, das minhas principais regiões, tá bom? Então é isso que eu vou ensinar para vocês nesse operacional. Eu vou passar para vocês, junto com a minha análise de price action, como que eu aplico essa média móvel e como que ela me traz excelentes resultados. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito esse operacional, beleza? Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, eu já coloquei para vocês o tipo de gráfico, tá? Esse tipo de gráfico, turma, ele vai ser padrão para tudo que a gente for operar hoje, se tratando de price action, né? Como eu já falei com vocês, a minha especialidade é price action, em tudo que se tratar de price action, o tipo de gráfico vai ser o mesmo. Então, o que que eu quero? Eu quero um mercado com topos e fundos evidentes. Eu quero intercalação de cores, velas vermelhas, verdes. Eu quero velas com bastante pavios. Se eu estou operando retração, eu quero que a maioria das velas estejam com padrão de retração. Ou seja, a maioria das velas tem que ter mais pavios do que corpos, ok? E por último, eu coloquei aí velas com volatilidade. O que é volatilidade? É quando as velas estão com uma movimentação mais rápida. Quando as velas estão com uma movimentação mais rápida, elas estão com uma certa volatilidade, é porque geralmente elas estão deixando mais pavios, elas estão com um padrão ideal para retração. Então, se você abrir o gráfico, por exemplo, identificar que o mercado está parado, que as velas estão lentas, muitas vezes velas pequenininhas, né? Vocês vão observar que elas quase não têm pavios. Por quê? Porque quando o mercado está com uma volatilidade moderada ali para rápida, vocês vão observar que é a hora que ele faz mais pavio, tá? Então, esse daqui é o tipo de gráfico ideal que eu quero que vocês busquem nesse operacional, beleza? Aqui eu passei alguns pontos, como filtros e gatilhos para essa estratégia, é bem simples, tá? Mas agora, durante a aula, eu vou passar para vocês como que nós vamos aplicar isso e executar da melhor maneira possível. Vamos começar aí, né, pelo tipo de gráfico, né? O tipo de gráfico, então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, ali na corretora, qual o gráfico que eu vou escolher na hora das minhas operações, tá? Se é o mercado com mais pavio, se é um mercado com menos pavio. Então, deixa eu abrir aqui a minha tela, que eu vou compartilhar com vocês, ó. Aqui, ó, aqui mesmo eu já tenho, vou até apagar isso aqui. Eu já tinha até abrido aqui, mais ou menos, para poder mostrar um tipo de gráfico que eu gosto muito de operar, que é o quê? Se você der um zoom, você vai ver que a maioria das velas tem pavios, ok? A maioria das velas tem pavios, o mercado está fazendo topos e fundos, ok? Ó, topos e fundos evidentes, a maioria delas tem pavios e tem também intercalação de cores, então eu tenho velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas, verdes, e ela está com um movimento bem saudável, tá? Aqui também eu tenho um exemplo bem legal de um gráfico que estava com um movimento bem interessante aqui atrás, ó. Olha como que ele estava bem bonito, ó, fazendo topo, topo, fundo, topo, com bastante pavios também, tá? Então é basicamente isso aqui que você vai procurar. Mercado fazendo topos e fundos evidentes, tá? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e que a maioria das velas estejam com pavios, tá? Como aqui, ó, olha quantos pavios tinha nessa região aqui, com bastante pavios e intercalação de cores. Aqui ele já não tá legal, tá vendo? Se eu fosse operar esse mercado aqui agora, ele estaria péssimo, tá? Olha como que ele tá só caindo, ou seja, ele não faz topos e fundos evidentes. A maioria das velas são vermelhas, então não tem intercalação de cores aqui. O movimento está lento e as velas não têm pavios. Então, isso aqui você vai correr, tá? Isso aqui não serve para o nosso operacional. Então, o que que eu quero? Você tem que procurar um par que seja basicamente mais ou menos com esse padrão aqui, tá? Velas com bastante pavios, fazendo uma movimentação saudável. É isso aqui que a gente vai buscar, tá? Vou deixar o Euro JPY aqui aberto, que ele está com movimentação razoável, beleza? Então, o que que você vai fazer? Primeiro ponto, vai fazer suas marcações. Então, você vai vir... antes de tudo, né, claro, tem que inserir a média móvel. Então, você vai vir aqui, ó, deixa eu apagar ela para poder fazer junto com vocês. Você vai vir aqui no cantinho inferior esquerdo, tá? Vai em ferramentas gráficas, desculpa, indicadores, tá? Indicadores. Você vai clicar em médias móveis, aqui.
Depois você vai clicar em médias móveis novamente, ok? E aqui no período você vai alterar para 20, tá? Período 20. Essa é a única alteração que eu vou fazer. Se você quiser alterar a cor da média móvel, também pode, tá? É opcional. Eu gosto de usar essa corzinha porque eu me acostumei com ela, mas é opcional. Se não quiser mudar, não precisa. O tipo permanece SMA mesmo e a cor você altera se você quiser, beleza? Só a única coisa que é obrigatório alterar é o período, que é 20 períodos, tá? E aí você vai clicar aqui em aplicar e pronto, sua média móvel está inserida aqui no seu gráfico, tá? Inseriu a sua média móvel, qual que é o próximo passo? Você vai fazer as suas marcações. Então, você vai jogar o gráfico para 1 hora, ok? Vai jogar o gráfico para 1 hora e vai marcar normalmente como você já aprendeu lá na aula de marcações. Vai pegar e vai marcar as 3 penúltimas velas aqui, ó, de 1 hora. Essa e essa aqui, perfeito? Vamos jogar ali, vou marcar as 3 penúltimas. Aqui, perfeito. E que minha conexão caiu. E aqui você vai marcar, né, as 3 penúltimas velas, ó. 3 penúltimas velas, perfeito. Em H1 e marquei aqui as 3 penúltimas e depois eu vou jogar para H4 e vou marcar apenas a penúltima vela de H4. Inclusive agora está perto de uma virada de hora. Quando virar a hora, quando virar para 19 horas, eu tenho que apagar tudo e refazer minhas marcações, beleza? A cada virada de hora eu tenho que apagar as marcações e fazer novamente. Marco aqui a região de H4, que está aqui, beleza? Marco aqui em cima também. Aqui em cima, turma, como está muito distante do preço, nem precisa focar, tá? Porque o preço está aqui embaixo. Muito dificilmente o preço vai tocar aqui em cima, dentro do período de 1 hora. Então, quando estiver muito distante assim, nem precisa marcar, beleza? Feitas as marcações, você volta para 5 minutos e pronto. Estão inseridos ali as suas linhas, né, as suas regiões de suportes e resistência. Você também pode marcar, por exemplo, se você achar válido, linha de tendência, ó. Aqui mesmo eu posso projetar esse topo aqui para esse topo aqui, ó, e eu tenho uma projeção de linha de tendência, tá? Então aqui você já está vendo que está bem feito aqui as suas marcações. Feito isso, turma, inseriu ali as suas marcações, tá? O que que você vai observar? Qual que é o pulo do gato dessa estratégia? Nós sempre vamos operar os pontos de confluência, tá? O que que é uma confluência, pessoal? Já expliquei isso, né? Confluência, vou colocar aqui, ó. É quando o gráfico me diz 2 ou mais vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, quando o gráfico está quando a gente tem uma região ali que o gráfico está me dizendo 2 vezes a mesma coisa, é um ponto de confluência. Por exemplo, turma, olha o que está acontecendo aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma confluência de resistência com média móvel, tá? Indicando uma boa oportunidade para fazer uma venda. Lembra que a média móvel, quando ela está próxima ali às minhas regiões de suportes e resistências, elas também são utilizadas como suportes e resistências? Então, olha que confluência linda que o preço fez aqui nessa situação, pessoal. Só nessa região aqui, ó, eu teria um gain lindo, só nesse ponto aqui, porque eu tive o quê? Uma confluência entre média móvel mais a minha marcação. Em que outro ponto aqui desse gráfico eu posso verificar uma confluência? Posso verificar uma confluência aqui, onde eu tive o cruzamento dessa região aqui, ó, de resistência, com essa linha de tendência, que também é um ponto de confluência. Tenho um outro ponto de confluência bem aqui, né? Eu tive uma resistência aqui embaixo e a linha de tendência aqui em cima. Tá? Olha outro ponto de confluência lindo aqui, pessoal, ó, confluência de média móvel com resistência. Tem uma outra confluência bem aqui de média móvel com resistência. Então, vocês vão observar, ó, outra confluência aqui, média móvel com resistência. Aqui também não chegou a tocar, mas foi um ponto de confluência. Vocês vão observar que só nessa regiãozinha aqui, olha quantas oportunidades eu teria de operações lucrativas operando com confluências. Então, o que que acontece? Dentro desse operacional, as nossas tomadas de decisão, tá? A nossa tomada de decisão vai ser de acordo com os pontos de confluência, que pode ser um cruzamento entre um suporte e resistência ou uma linha de tendência,
ou pode ser um cruzamento entre a sua marcação e uma média móvel, por exemplo, ok? Então, esse é o nosso principal gatilho de entrada dentro dessa estratégia, confluência. Seja uma zona de suporte e resistência com uma linha de tendência ou uma média móvel com uma marcação sua, que pode ser linha de tendência ou suporte e resistência, beleza? E aí, a média móvel, ela pode ser utilizada de duas maneiras. Anota aí no seu caderno. Ela pode ser utilizada, eu já falei isso, né, mas eu vou reforçar para vocês, ela pode ser utilizada de duas maneiras. Primeiro, ela pode ser utilizada como suporte e resistência, quando ela estiver passando ali junto com a sua marcação. Exemplo, ó, o que eu tenho aqui, pessoal? Ó, nesse ponto aqui, eu tenho média móvel passando aqui junto com a minha marcação de resistência, concorda? Ela está próxima ali à minha marcação, certo? Aqui, eu tenho a mesma coisa, cadê aqui atrás? Olha isso aqui. Isso daqui é como se ela fosse, aqui é como se fossem duas resistências, porque eu tenho média móvel e tenho resistência nesse ponto. Então, aqui o mercado está me dizendo duas vezes vende, tá? Então, o primeiro ponto que ela pode ser utilizada é como suporte e resistência. Anota aí no seu caderno. Média móvel pode ser utilizada como suporte e resistência quando ela está passando junto ali com a minha marcação. Tá? Aqui, por exemplo, ó, é um ponto onde eu tenho média móvel e tenho resistência bem próximo. Aqui também, ó, tenho média móvel e tenho resistência bem próximo. Se esse preço tiver, se esses dois candles aqui, pessoal, se eles tivessem vindo aqui, ó, se esse candle tivesse vindo aqui, seria um ponto perfeito para eu pegar uma operação, ó, aqui, ó. Por quê? Eu tenho duas resistências aqui, eu tenho média móvel e tenho a minha região que está marcada aqui de H1. Tá? Aqui nesse ponto, eu tenho confluência? Tenho, ó. Se esse candle tivesse vindo aqui, eu também poderia considerar que aqui eu tenho duas resistências. Aqui, a mesma coisa. Então, toda vez que a média móvel está passando junto com a sua resistência, ela também é uma resistência, ou seja, são duas resistências. E toda vez que a média móvel está passando junto com o seu suporte, ela também é um suporte. Essa é a primeira forma que você vai utilizar a média móvel. Aqui atrás, ó, olha que lindo isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, média móvel junto com suporte. Olha como que respeita. Média móvel junto com suporte, média móvel junto com suporte, média móvel junto com suporte. Então, vocês sempre vão observar que quando ela está junto com as marcações de vocês, elas são utilizadas como se fossem suportes e resistências, ou seja, são confluências perfeitas para você entrar na operação. Se eu tenho média móvel apontando para baixo e resistência, eu tenho duas resistências que o gráfico está falando para mim, vende. Olha como que essa vela terminou aqui embaixo, tá vendo como que isso é assertivo? E aí, esse é o primeiro jeito que você pode utilizar a média móvel. O segundo jeito é quando ela está apontando a direção do preço. O que acontece? Muitas vezes a média móvel, ela não vai estar passando ali como confluência, por exemplo. Deixa eu pegar um ponto aqui, que está bem claro para vocês poderem ver. Cadê? Ó, aqui, por exemplo, ó, exatamente aqui, pessoal. O que a gente tem aqui? Nós temos a média móvel, ó, deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Temos a média móvel que não está, que necessariamente ela não está apontando, ela não está fazendo confluência. Por quê? Ela está passando aqui em cima, certo? Então, ela tem confluência aqui, porém, esses candles aqui, ó, cadê? Esses candles, eles não tocaram aqui na confluência, certo? Eles ficaram aqui embaixo. Certo? Então, o ponto de confluência aqui nessa região, né, onde ela estava sendo utilizada como resistência, é exatamente aqui em cima. Aqui eu tenho confluência, porque ela está cruzando aqui com as minhas marcações. Perfeito? Ó, confluência, beleza. Mas esses candles que estão aqui embaixo, eles não tocaram aqui, certo? Porém, a segunda forma que a média móvel pode ser utilizada é para apontar a direção do preço. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, preço que está respeitando essa resistência, está respeitando a resistência, está respeitando a resistência, ó, respeitando a resistência e por aí vai. E a média móvel, ela está apontando aqui para baixo, ela também é uma confluência. Por mais que muitas vezes ela não esteja passando ali no ponto que você quer entrar, não esteja cruzando com a sua marcação, se a direção dela estiver de acordo com a sua operação, ela também é utilizada como confluência. Então, por exemplo, se aqui, nessas velas, eu tenho uma força vendedora que está empurrando o preço do ativo para baixo, e alguma dessas velas vem tocar aqui algum ponto de resistência, que foi como aconteceu aqui nesses pontos, ó,
Resistência retraiu, 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 retraiu. Por que que retraiu? Porque a média móvel estava apontando para baixo, indicando força vendedora. Então, é muito provável que ali o preço continue e respeite os pontos de venda, tá? As resistências, porque ela estava apontando força vendedora. Então, ela pode ser usada de duas formas, como confluência ali nas suas marcações, se ela estiver cruzando nas suas marcações, e também como confluência apontando a direção do preço, não necessariamente cruzando com as suas marcações. Se ela estiver só apontando, perfeito, para você pegar uma confluência, beleza? Agora, quando que a média móvel, Ana, pode ser utilizada como filtro de entrada? Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, nessa situação, pessoal, ó, peguei aqui bem claro para vocês poderem ver. Essa vela aqui, ó, ela nasceu, veio tocar essa região e rompeu. Por quê? Tinha uma confluência aqui? Tinha, com média móvel. Mas olha como que essa média móvel estava apontando para baixo. Ou seja, tudo indicava, inclusive ela estava vindo aqui de trás já apontando baixo, tá vendo? Tudo indicava ali para mim que existia uma força vendedora atuando aqui. Ou seja, eu queria entrar nessa operação. Eu queria entrar nessa operação comprando, acreditando que o preço ia subir, porque é uma zona de suporte, confluência com média móvel, mas a direção da média móvel era de baixa. Ou seja, ela não estava confluindo com a operação que eu queria fazer. Eu queria fazer uma operação de compra e ela estava indicando tendência de baixa, ou seja, venda. Então, aqui nesse ponto, é um ponto que você vai utilizar a média móvel como filtro. Se você quer, por exemplo, pegar uma operação de compra e ela está apontando para baixo, você já sabe que aquela operação vai ser arriscada, tá? Aqui atrás, ó, se descer um pouquinho essa linha, você vai ver como que essa média móvel é assertiva. Olha isso aqui, pessoal, ó. Confluência, quando ela está confluindo com a operação que você quer fazer, ó. Venda, média móvel apontando para baixo. 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 Olha como que ela é assertiva se você sabe interpretar o movimento dela, tá? Aqui, ó. Vou pegar uma compra aqui nesse ponto, ó. Não vou. Olha como que essa média móvel, quando essa vela rompeu essa região, ela estava apontando aqui para baixo, tá vendo? Então, se a média móvel está sendo contra a operação que você quer fazer, você já sabe que ela não vai ser assertiva, tá? Se ela está contra a operação que você quer fazer, ela não vai ser assertiva. Vai acontecer algumas situações que a média móvel vai estar desse jeito aqui, pessoal, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui como é que ela estava nesse ponto aqui, ó. Olha aqui. O que que a média móvel estava aqui, pessoal, quando o preço fez a consolidação? Cadê? Olha como que ela estava aqui. Ela estava reta, tá vendo? Então, olha como que ela respeitou tanto a resistência, o preço respeitou tanto a resistência quanto o suporte e ficou ali consolidado. Por quê? Porque a média móvel estava reta. Ou seja, toda vez que a média móvel está reta, é porque ali é um bom ponto, tanto para operar suporte quanto para operar resistência. E geralmente isso acontece em zonas de consolidação. Olha aqui o que aconteceu, ó. Nesse ponto aqui é a mesma coisa, o preço estava consolidado, ó, consolidado, e a média móvel estava reta. Ela estava mais, claro, pessoal, que ela nunca vai ficar uma linha exata, tá? Mas se você olhar, ela estava mais para reta do que para a tendência, tá vendo? Então aqui, geralmente o preço faz muito isso em zonas de consolidação. Quando a média móvel está retinha, você pode operar tanto suporte quanto resistência, se estiver dentro dos seus filtros de entrada, beleza? Deixa eu pegar mais algum ponto aqui que ela estava retinha. Ó, aqui, por exemplo, ela estava bem retinha. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, marcações de resistência, cadê? Se eu tivesse marcações aqui nesse ponto, ó, de suporte e resistência, eu poderia operar tanto suporte quanto a resistência. Por quê? Porque a média móvel, nesse momento aqui, a média móvel estava reta. Então, eu posso pegar tanto na resistência, ok, quanto no suporte. Imagina se tivesse operado aqui nesse ponto de consolidação, com a média móvel bem retinha, ó, gain, 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 gain. Por quê? Quando ela está reta, eu sei que eu posso operar tanto suporte quanto resistência tranquilamente. Se ela estiver apontando para cima, o que que eu quero? Eu quero compra no suporte. Se ela estiver apontando para baixo, igual aqui, ó, que a gente marcou aqui, pessoal, ó, média móvel, deixa eu voltar aqui para o centro, média móvel apontando para baixo. O que que eu quero? Eu quero venda na resistência, ó. Média móvel apontando para baixo, venda na resistência, venda na resistência, venda na resistência, venda na resistência, venda na resistência. Eu sempre vou acompanhar a direção da média móvel para as minhas tomadas de decisões e sempre vou priorizar fazer as minhas operações onde eu tenho
pontos de confluência, tá? Nosso principal gatilho de entrada vai ser sempre confluência. Tenho média móvel, a linha de tendência está para cima, olha essa situação aqui, pessoal, ó. Eu tenho uma tendência de alta vindo aqui, tá? Ó, olha aqui. Tem uma tendência de alta vindo aqui. Opa! Uma tendência de alta vindo aqui, mas a média móvel está apontando para baixo. Olha isso aqui, gente. Ó, média móvel está apontando para baixo e a linha de tendência está apontando para cima. O que que eu faço nesse caso? Faço nada. Eu espero o preço se movimentar e me dar uma oportunidade em que as médias móveis vão confluir com as operações que eu quero fazer. Dentro desse operacional, eu não vou operar contra a direção da média móvel, tá? Então, eu sempre vou me basear por elas. Se eu quero fazer compra no suporte, a média móvel tem que estar para cima. Se eu quero fazer venda na resistência, a média móvel tem que estar para baixo. E se eu tenho mercado lateral ou zona de consolidação, a média móvel tem que estar retinha para eu conseguir operar tanto suporte quanto resistência, beleza? Esse é a base dessa estratégia. Vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar. Então, aqui eu coloquei filtros, que é os motivos para não entrar. O primeiro que eu já coloquei aí é contra a direção da média móvel, né? Então, se você sabe que você quer fazer uma operação de compra, a média móvel tem que estar apontando para cima. Se você quer fazer uma operação de venda, a média móvel ela tem que estar apontando para baixo, ok? E se você quer operar o mercado lateral ou consolidação, a média móvel tem que estar retinha, para você pegar tanto suporte quanto resistência. Perfeito. Segundo ponto, vela de reversão em M15 ou M5. Aqui vai entrar a questão da leitura de velas, que vocês já sabem, né? Se eu tenho vela de reversão em M5, né, que é aquela vela que troca de cor, por exemplo, ó, vamos lá. Bem fácil aqui para vocês, ó. Resistência, tá? Resistência. Tô aguardando o preço tocar ali na minha resistência, beleza? Mas o preço fez isso aqui, ó. O preço ficou vermelho primeiro, né, vermelho, depois ele ficou verde e veio tocar na minha resistência. Eu vou pegar aqui essa operação? Claro que não, porque esse preço vai ser uma vela de reversão em M5, ela trocou de cor. Então, aqui eu não opero, tá? Então, por mais que que a confluência seja boa, que a região seja boa, que a média móvel é assertiva, o movimento do preço é muito mais importante do que a região. O movimento do preço é sempre mais importante do que a estratégia. Não existe estratégia com 100% de assertividade, porque você tem que analisar o movimento do preço, tá? Então, as zonas de confluência de média móvel, com as marcações, com linhas de tendência, elas são sensacionais. Mas, assim, muito boas mesmo. Mas você nunca vai ignorar a questão do movimento do preço, tá? Então, a mesma coisa. Estou lá operando em M5, quero pegar uma operação aqui nessa resistência, mas eu esqueci de jogar para M15 para analisar o movimento da vela de M15. Eu vou pegar a operação? Claro que não, pessoal. Você tem que entender que se você opera a retração de M5, você sempre vai ter que analisar o movimento da vela de M15. Vamos pegar aqui um exemplo, espera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vou jogar aqui o gráfico para M15. Deixa eu abaixar, voltar aqui para M5. Por exemplo, turma, aqui, ó. Espera aí, deixa eu achar um exemplo mais bonitinho para vocês. Cadê? Ó, aqui, ó, perfeito. Olha isso aqui, pessoal, ó. Zona forte, ó, aqui, ó, bem nesse ponto aqui, ó. Zona forte, ó. Eita. Zona forte de H4. H4, média móvel super retinha aqui, velas anteriores retraindo, tudo lindo para você pegar uma retração nessa vela aqui, tá? Essa vela aqui que está com a setinha amarela, tudo perfeito. Só que você esqueceu de jogar o gráfico para M15. Daí você entrou aqui e o que aconteceu? Você tomou um loss. Aí quando você lembrou já era tarde demais. Quando você foi lá e jogou o gráfico para M15, olha o movimento que essa vela de M15 estava fazendo, pessoal. Olha isso aqui. Vendo minha setinha aqui. Olha isso aqui, pessoal. A vela de M15 estava revertendo todinha.
Então, é muito importante que você sempre, antes de entrar numa operação, por mais que tenha todas as confluências da estratégia ali, que você analise o movimento da vela de M15 e nunca entre, por exemplo, quando está rolando uma reversão em M15, beleza? Então, sempre, sempre, sempre você vai ter como prática fazer isso antes de tomar a decisão. Joga para M15 e analisa o movimento da vela de M15. Aqui, por exemplo, ó, foi uma outra situação. Aqui, ó, cadê? Ó, saiu rompendo tudo esse suporte. Por quê? Olha como que a vela de M15 já tinha deixado o pavio aqui em cima, já tinha até respeitado a média móvel e veio fechar aqui embaixo. Vamos ver como é que foi esse loss lá em M5. Ó, vou jogar aqui para 5 minutos. Olha isso aqui, turma. Ó, foi exatamente nesse ponto aqui, ó. A pessoa que pegou aqui é um trader amador. Ele não sabe fazer leitura de velas. Agora que vocês já sabem disso, porque a gente fez uma aula inteira sobre leitura de velas, eu preciso que vocês estejam dominando e entendam que sempre que vocês forem operar M5, vocês vão jogar para M15 para ver o movimento da vela de M15. Assiste aquela aula 10 vezes, mas não deixa de dominar isso, ok? Então aqui é um ponto de reversão em M15 que a gente jamais pegaria. Fora que além da reversão em M15, né, ela também fez uma reversão gigante aqui em M5. Então, aqui é um ponto, pessoal, que seria ideal para você entrar com uma venda na média móvel, tá? Por quê? Seria acompanhando o movimento da vela de M15. A vela de M15 estava revertendo para baixo, um movimento perfeito para você pegar uma reversão, tá? Em M15, beleza? Bom, voltamos aqui para o slide. Vela de força, tá? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Sobre vela de força, que é o seguinte, vamos lá. Muita gente ainda tem dificuldade com a questão da vela de força, tá? Assiste a aula de filtros, que eu expliquei bastante sobre vela de força. Ó, resistência, ok? Resistência. Como que uma vela de força se forma, pessoal? Geralmente a vela de força, ela sempre vai se formar com esse movimento aqui, ó. Ela vai nascer e ela vai vir lentamente buscando a sua região, lentamente. Ela só ganha força, tá vendo? Ela só cresce, ela só cresce. Ela praticamente está te falando assim, ó, vou romper, vou te dar loss, vou te dar loss. E você quer teimoso pegar a operação só porque a Ana ensinou, né? Porque a Ana ensinou que tem confluência, né? Tem média móvel, aqui vindo aqui de trás. A Ana já falou que ali eu posso entrar sem medo, com a banca inteira, que vai me dar gain. Aí o que aconteceu? Você esqueceu do mais importante, que o movimento do preço é mais importante do que a região. E aí você não prestou atenção nessa vela aqui, que era uma vela de força. Ela não deixou nenhum pavio aqui desse lado, ó. Ela não fez nenhum movimento de retração, a vela simplesmente só foi. E o que aconteceu? Você pegou aqui de teimoso, por causa da confluência, que você acha que confluência faz milagre, mas não faz, né? E você esqueceu de analisar a principal coisa, que é a vela de força, tá? A vela de força, pessoal, ela é lenta, ela vai de forma gradativa, ela vai, simplesmente vai, sem retrair em nenhum momento. E quando ela toca na sua região, pode ter a melhor confluência que for, geralmente ela rompe, beleza? Então, fujam dessa vela de força. O que a gente vai buscar aqui, pessoal? Qual que é o movimento ideal que a gente está buscando? Primeiro, tem que ter confluência, né? Dentro dessa estratégia, o que eu estou buscando ali é confluência. Então, essa confluência pode ser, por exemplo, com uma linha de tendência, né, que está apontando aqui para baixo, e pode ser com uma resistência. Perfeito. Mas se tiver a média móvel aqui, ó, vai ser melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, o que eu quero? Tem um ponto de confluência ali perfeito, tudo certo, tudo ok? Eu quero que a vela, quando ela nascer, ela faça esse movimento aqui, ó. Ela nasça e faça isso, ó. Bum! Rapidamente ela vem buscar aqui essa região e já retrai. É esse movimento que eu quero, movimento de explosão, movimento de impulsão. Então ela nasce e já faz o movimento rápido e retrai. Muitas vezes até parece que vai dar loss, mas depois ela acaba te deixando um pavio lindo aqui. Ana, o meu macete, pessoal, para identificar uma vela de força para uma vela de pico de vela é o tempo de segurança. Que geralmente uma vela de força, quando ela vai tocar ali a sua região, ela vai no final da sua vida. Porque como ela é lentinha, ela vai tocar a sua região ali, faltando menos de 2 minutos e 30 para finalizar a sua operação. Por isso que o tempo de segurança ele é tão importante. Porque se a vela faz pico de vela, geralmente ela faz esse movimento logo nos primeiros minutos de vida.
tá? Às vezes até nos primeiros segundos, tá? Quanto antes a vela fizer isso, o quanto antes ela explodir na sua zona, melhor vai ser aquela operação e maior a chance dela retrair, ok? É isso que eu quero que você entenda. Por isso que o tempo de segurança ele é tão crucial. Tá? Se você fica pegando operações que a vela é de força e ela vai buscar aqui, faltando poucos segundos, minutos para acabar a operação, é óbvio que ela vai romper. Então depois não adianta ficar reclamando, tá? Porque você está fazendo errado. Uma coisa que eu quero que vocês entendam já desde essa aula é o seguinte: o que vai separar vocês de traders amadores para profissionais é a sua capacidade de seguir o operacional à risca. Então, vocês estão recebendo conhecimento, vocês estão tendo acesso ao conteúdo. Agora, eu preciso que vocês levem a sério e sigam a risca que eu estou ensinando. Porque o operacional só vai funcionar se você seguir a risca. Claro que não existe operacional perfeito, operacional 100% de assertividade, isso não existe. Todo operacional vai ter gain, vai ter loss. Às vezes você vai pegar aquela operação mais top de todas, com a melhor confluência, com pico de vela, tudo lindo, e ainda assim vai romper. Por quê? Porque o mercado é soberano. Não existe uma certeza no mercado financeiro. A gente trabalha com probabilidades. Então, às vezes vai respeitar, às vezes não vai, e está tudo bem. Por isso que a gente tem um gerenciamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é, todos os operacionais que eu vou passar nesse módulo para vocês são excelentes estratégias, tá? Mas o que vai fazer elas ficarem melhores ainda é você seguir à risca o que eu estou ensinando. Ponto final, beleza? Então, o que eu quero? Eu quero pico de vela com um tempo de segurança ali com mais de 2,30. Quanto mais tempo de segurança, maior a chance dessa vela retrair, ok? Quanto maior o tempo, maior a chance dessa vela retrair. Vamos lá, próximo ponto. Duas velas anteriores sem pavio, tá? Isso aqui vocês já sabem, tá? Que é a questão. Vamos voltar lá. O que eu quero, pessoal? Se eu vou pegar uma operação ali na resistência, né? Eu preciso de força vendedora já aparecendo ali nas duas velas anteriores à operação que eu quero pegar. Então, por exemplo, se eu quero pegar aqui uma venda nessa resistência, o que eu tenho que ter aqui, ó? Eu tenho que ter pavio de máxima, que indica força vendedora, tenho que ter pavio de máxima na parte superior, que indica força vendedora. Que aí, quando a próxima vela vier bater aqui, turma, eu tenho muito mais segurança para poder entrar. Por quê, turma? Porque essa vela aqui já deixou pavio, indicando força vendedora, essa vela aqui já deixou pavio, indicando força vendedora. Então, aqui eu entro com muito mais segurança, ok? Agora, se fizer isso aqui, ó, se o preço faz isso aqui, gente, ó, opa, desculpa. Às vezes ele vai estar até, não importa a cor, tá? Eu quero que você considere o pavio. Então aqui, às vezes, ele vai estar assim, ó. Até ele vai estar vermelho, mas ele vai estar sem pavio, ou às vezes ele vai estar até com pavio aqui. O que que é esse pavio de mínima? Pavio na parte inferior, ele representa para gente força compradora. Então você vai pegar uma operação aqui nessa resistência? Não vai, por melhor que seja a confluência, por melhor que seja o pico de vela, não vai, porque as duas velas anteriores, tá? As duas velas anteriores não estavam indicando força vendedora atuando ali naquela zona. Então, a maior probabilidade é que o preço rompa aquela região, tá bom? Às vezes a confluência é tão boa que ele vai até respeitar, mas isso daqui é um filtro essencial para o seu resultado, ok? Então, se você quer pegar a venda na resistência, você precisa de força vendedora nas duas velas anteriores. Assim como se você for pegar uma compra no suporte, você precisa de força compradora nas duas velas anteriores, ok? Então, volta na aula de leitura de velas, entenda tudo para você saber executar todas as estratégias com excelência, tá? Coloquei ali também a questão do tempo de segurança, que vocês já estão cansados de saber, que é o tempo menor que 2,30 a gente não pega, ok? Tempo menor que 2,30 a gente não pega, quanto mais tempo, melhor. E aqui, por último, eu coloquei gatilhos de entrada, tá? Muito simples. O que eu vou usar nessa estratégia é pico de vela, que eu já ensinei para vocês o que é, e confluência. Esses são os meus dois únicos gatilhos de entrada dentro dessa estratégia, ok? Então, bem simples, bem objetiva, tá? Tem confluência, tem pico de vela? Manda ver, tá? Aí você vai juntar isso aqui, esse gatilho de entrada, com os seus filtros, tá? Que foi o que eu acabei de ensinar para vocês. Filtros, motivos para não entrar, ok? Se você tem, se está tudo certo, você não tem nenhum motivo para não entrar e bateu ali com o seu gatilho de entrada, pau na máquina, manda ver,
Não tenha medo de entrar. Se você está estudando o operacional, está dominando a estratégia, se você entendeu a aula, está praticando e tem segurança, quando chegar a hora de entrar, para ganhar ou para perder, você tem que entrar, ok? Não quero ninguém com medo de operar. Então, assiste essa aula 10 vezes. Esse operacional, ele é bem simples, mas ele é muito lucrativo, muito mesmo, tá? Muito mesmo. E eu tenho certeza que se você estiver dominando isso, você vai conseguir já resultados extraordinários. Tenho certeza, se você seguir isso aqui à risca, você vai conseguir excelentes resultados, beleza? Então, domina essa aula, assiste quantas vezes você quiser, aplique principalmente, treine, 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 e assim que você entender, aí sim, você pode avançar para as próximas, mas esse operacional é um queridinho meu, um operacional que eu gosto mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais também, tá bom? Então é isso, gratidão, muito obrigada e até a próxima aula. Beijos!